Sejam muito bem-vindos ao Grid Experts. A gente estava muito ansioso para trazer esse conteúdo para vocês, porque esse é um estilo operacional que a gente gosta bastante de utilizar aqui dentro da empresa e nas nossas contas pessoais. Eu me chamo Caio Valente e estou aqui com meu sócio Igor Medeiros. Nós somos os fundadores da Data Quant e traders profissionais. Operamos exclusivamente de maneira automatizada já há alguns anos. Ou seja, podemos dizer que nós somos algo traders ou quant traders. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje e nos próximos 2 dias aqui do evento. Para não fazer você perder tempo com enrolação e já para setar a sua expectativa do que você pode esperar do evento nessa e nas próximas 2 aulas, mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre grid trade, ou se você já conhece ou opera com essa técnica, você pode esperar que no final desses 3 dias você vai ter uma visão completamente diferente do que é um gradiente de ordens. Essa técnica é amplamente utilizada por traders profissionais e a gente vai trazer uma abordagem 100% quantitativa e automatizada para você. Hoje a gente vai fazer uma introdução sobre o assunto, explicar a história do grid trade, os fundamentos dessa técnica, os tipos de estratégia e quais são os riscos nesse estilo operacional. A ideia hoje é fazer um nivelamento para todo mundo ficar na mesma página e nos próximos dias a gente vai se aprofundando cada vez mais, até entrar na parte de automação propriamente dita, ok? A gente vai mostrar por dentro o robô que a gente utiliza para criar as nossas próprias estratégias de grid. E a gente vai fazer tudo isso na prática. Mas é importante que você assista as 3 aulas. O conteúdo aqui vai ser entregue de maneira organizada e cronológica, beleza? Bom, eu vou deixar o Igor dar uma palavrinha com vocês e a gente já entra no nosso conteúdo. Fala pessoal, meu nome é Igor Medeiros e é isso aí que o Caio falou. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre grid trading. Eu espero que nesses 3 dias você consiga absorver bastante conteúdo e que isso agregue alguma coisa na sua forma de operar no mercado financeiro. Para quem ainda não conhece, grid trading é um conceito que, traduzindo em português, vem de gradiente de ordens ou grade de ordens. Todas essas 3 coisas são absolutamente a mesma coisa. Esse é um conceito que não é muito bem difundido no Brasil, né? É uma técnica que a gente está trazendo agora, é uma técnica avançada que geralmente quem utiliza é institucional, mas que começou a ser falado no Brasil ali por 2008, 2009, até meados de 2015, com o professor Su Chong Wei. Então, para começar, essa era uma técnica bastante utilizada pelos traders da Ásia, certo? Para poder fazer trading de commodities na década de 50, década de 60. Os primeiros papers que falam sobre essa técnica são dessa época. O pessoal utilizava bastante para poder tradear petróleo também, na década de 70 e pré-década de 70, que o petróleo tinha um range muito bem definido, e vocês vão entender aqui com o decorrer das aulas nesses eventos que essa técnica também é bacana para poder operar ranges, mas basicamente a técnica começou ali a ser amplamente utilizada na década de 50, né? Então, qual era a ideia do pessoal? Eles tradeavam alguns ativos que pareciam estar dentro de um range muito bem específico, né? Que geralmente não muda bastante o preço, não tem uma mudança de patamar muito grande, né? Se você perceber, o câmbio é um desses ativos que deveria ser dessa forma, né? Porque o câmbio não deveria ser muito descolado. Quando a gente cria uma moeda, a gente não cria uma moeda para existir uma discrepância entre 2 países, né? Quando a gente está, por exemplo, observando o dólar no Brasil, o dólar versus real, o ideal é que ele ficasse ali em 1 ou tivesse uma pequena variação para o resto da vida, né? Mas, claro, quando a gente começa a ter mudanças macroeconômicas muito fortes dentro da realidade de cada um desses países, faz isso descolar. Mas o câmbio em si é um tipo de ativo que não tem uma mudança muito drástica de patamar, logo, é um ativo ideal para você utilizar essa técnica de gradiente, né? E o que é isso? O que é gradiente? Gradiente é você poder fatiar suas ordens do mercado financeiro de acordo com níveis diferentes de preço, para você não ter que depender muito de market timing, certo? Então, você cria um gradiente de ordens ou uma grade de ordens que vai aproveitar um movimento natural do mercado, né? Que às vezes o mercado sai do esperado, emplaca uma tendência, mas depois ele volta para aquele normal. A lógica toda do gradiente é essa. A gente também vai ver algumas formas de aproveitar o gradiente da tendência aqui nesses dias, mas para o começo, você precisa entender isso, né? Você espera que o mercado volte à normalidade, né? Como um mean reversion, né? Uma reversão à média. Então, imagina. Vamos dizer que a gente está operando dólar, para ficar mais claro, e o dólar está a R$5. E você espera que ele trabalhe numa banda ali de 4,50, 5,50. Vamos botar dessa forma. O que é que eu vou fazer? Eu vou botar algumas ordens ali, começando em 4,40, 4,60 mais ou menos, né? Que é um nívelzinho depois da banda inferior, que é 4,50, eu começo a comprar logo ali antes de chegar na banda inferior, né? Quando eu falo banda inferior, o câmbio ele trabalha em bandas, certo? É por causa disso. Não é sobre bandas de Bollinger ou qualquer um indicador. É sobre as bandas
que o câmbio tende a trabalhar. Então, quando o preço começa a se deslocar, procurando a banda inferior, eu começo a montar minha posição, certo? 4,40, 4,50, que é o limite da banda, teoricamente, 4,40, 4,30, 4,20. Quando o preço romper essa banda, eu montei uma posição e, óbvio, agora eu tenho que ter um limite de perda definido, vamos dizer que eu tenho também um limite de perda definido, mas eu espero que esse preço volte à normalidade, é trabalhar dentro das bandas. É aí que eu faço o meu trade, certo? Então, eu montei minha posição e agora eu espero que o preço volte à normalidade. Mesma coisa se ele chegar no limite superior da banda. Então, o preço chegou ali a 5,50, quando ele bater 5,40, eu já estou vendendo. 5,40, 5,50, 5,60, 5,70, esperando que o preço volte à normalidade. Montei a estrutura, o preço começa a voltar à normalidade porque o BC começou a interferir no mercado, e aí eu vou desmontando a minha posição. E que fique claro, isso é apenas um exemplo para você poder entender como funciona o estilo operacional, o que é montar um gradiente de ordens, ou o que é greedy trading. Não é que a gente vai aqui operar bandas no dólar, aproveitando os movimentos que o Banco Central gera. Não é sobre isso. É só para você entender que as ordens são fatiadas de acordo com níveis de preço, por qualquer motivo que a gente definir, né? De acordo com o trigger que a gente definir. Então, para poder dar andamento no assunto, bora entender por que, de fato, utilizar greedy trading, né? Porque o greedy trading é uma estratégia poderosa. Porque os institucionais tendem a utilizar greedy trading. Bem, o primeiro e mais importante fator é que ele reduz o market time, né? É muito difícil você acertar ali exatamente aonde o mercado vai começar a subir, no caso de uma operação comprada, ou aonde o mercado vai começar a cair, no caso de uma operação vendida. Mas é isso que a gente faz nos demais modelos que a gente tende a operar, certo? Numa estratégia de swing trade ou numa estratégia de day trade, a gente quer comprar ali uma quantidade específica de contratos num ponto específico e dali para frente o preço tem que tomar a direção do nosso take profit, né? Do nosso stop gain. Porque se ele começar a desenvolver nossa contra, a gente provavelmente vai estopar a operação. No caso do gradiente de ordens, ele tem um foco diferente. Ele quer reduzir essa variável, que é o market timing, certo? Que é a variável de você entrar no momento certo no mercado financeiro e esperar que seu trading desenvolva ali com uma pequena margem, talvez, que é o stop loss, só para ele balançar um pouco e chegar no alvo. Mas aqui o objetivo é diferente, né? Com a redução do market timing, a gente consegue trabalhar um pouco mais o nosso preço médio, certo? Que é importante a gente começar a quebrar algumas crenças. Já já eu falo um pouco mais de preço médio, mas é trabalhar o preço médio da minha posição para poder reduzir a variável do market time. Então, beleza. Comprei aqui a 10, por exemplo, né? Vamos agora dar o exemplo de uma ação. Estou comprando a ação a 10 e vamos dizer que o lote que eu tenho para operar são 1.000 ações. O que é que eu vou fazer? Em vez de comprar 1.000 ações a 10 e esperar que vá a 11, 12, 13, agora eu vou fatiar minhas ordens. Eu vou comprar 100 ações a 10, mais 100 ações a 9,50, mais 100 ações a 9 e assim por diante, até esperar que o preço, de fato, tome o teu rumo natural. Algo pode acontecer com a empresa no meio do caminho, então ela pode emplacar uma pequena tendência de baixa, de curto prazo, mas a gente sabe que o viés de longo prazo das ações é alta. Então, por mais que a ação sambe um pouquinho, monte a estrutura, né, pegando algumas ordens para baixo que a gente definiu ali, ela tende a voltar. E é nessa, mais uma vez, que a gente faz o trade. Vê a diferença aqui? Eu não estou dependendo de market time, porque eu comprei a 10 e eu estou comprando a 9,50, a 9, a 8,50 e a 8 também. Eu estou montando a minha estrutura. Mas também perceba que eu não estou overexposed, né? Eu não estou correndo um risco excessivo, porque a minha mão original é 1.000 ações. Não é que eu estou comprando a minha mão original a 10, depois mais 1.000 a 9,50, depois mais 1.000 a 8. Não, isso é loucura. Isso é você correr um risco totalmente desnecessário. O que a gente está fazendo aqui é pegando a exposição que a gente está disposto a correr no mercado e fatiando isso para poder reduzir a variável do market timing. E é por isso que essa estratégia é poderosíssima, porque nenhum institucional vai entrar todo num só nível de preço. Ele precisa montar uma posição, esperar que o preço tome o teu curso natural, para aí sim, de fato, ele surfar aquela posição no médio e no longo prazo. A ideia é essa. Além disso, quando se trata de fundo de investimento, todo dia você tem dinheiro entrando, né? Então você nunca consegue pegar todo o capital disponível e dar a tacada certa num dia específico, porque sempre vai ter mais dinheiro entrando. Então, por causa da natureza do negócio,
também é utilizado técnicas de gradiente para você ir montando sua estrutura no longo prazo. E é por isso que essa técnica é poderosíssima. Igor, só para fazer um comentário sobre esse ponto que tu acabou de comentar. A grande sacada aqui, a grande diferença da nossa abordagem de grid trade é que a gente não vai montar novas posições como se a nossa operação estivesse dando errado, né? Eu fiz uma entrada aqui, veio contra, eu vou botar mais um pouco, esperando que o preço volte, né? Opa, veio contra mais um pouco, eu vou botar mais um lote esperando que o preço volte. A grande sacada é que a gente consegue testar isso no passado. Então, a gente consegue saber exatamente quantos lotes a gente pode fatiar, qual é a distância ideal para a gente fatiar esses lotes, né? Antes da gente montar a nossa progressão de lote, a gente faz um estudo, né? A gente faz um backtest no passado e a gente sabe exatamente qual é o distanciamento ideal que a gente deve posicionar nossas ordens e também qual é a progressão de lotes. Se a gente deve entrar com a mão mais pesada na estrutura, com a mão menos pesada, porque quando a gente testa isso no passado, a gente consegue entender quais são as formas mais eficientes de montar essa estrutura de ordens. Ao longo do evento, aqui nos próximos dias, a gente vai ver aqui na prática como que a gente faz para criar uma automação para montar uma estrutura de grid com todos esses exemplos que o Igor acabou de dar, beleza? E, Caio, eu vou pedir também que você aproveite o que você está falando agora, explique um pouquinho também por que o preço médio que eu falei há pouco tempo é totalmente diferente do preço médio que é estigmatizado aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil a gente terminou utilizando a palavra preço médio para falar de outra coisa. Então, toda vez que se fala de preço médio, a gente pensa que é algo completamente nocivo, né? Mas preço médio não é nada disso. Caio, eu vou falar um pouco mais para você também qual é a diferença de preço médio para isso que é confundindo aqui no Brasil. O preço médio, como o Igor falou, ele é até uma palavra mal vista hoje aqui no mercado, né? Mas existem N formas de fazer um preço médio, né? O preço médio ruim, aquele preço médio que gera um risco desnecessário, é aquele preço médio que o trader faz quando ele quer salvar uma posição, né? Imagina que ele está operando ali, independente do ativo, mini índice, mini dólar, ou uma ação, qualquer tipo de ativo, ele faz uma posição, esperando que ela vá no alvo, né? E o preço veio contra, na esperança dele salvar aquela operação, ele põe um novo lote, ou pior, ele dobra aquele lote, na esperança de que se o preço voltar, ele consegue salvar aquela operação, né? Então, o preço médio, ele ficou confundido com uma técnica para tentar salvar operações. Quando a gente está falando de grid trading, o preço médio ele faz parte da estratégia, né? A gente já abre uma operação esperando abrir novas posições abaixo, né? Ou seja, a gente vai montar um preço médio de fato, mas a gente chama esse preço médio de um preço médio inteligente, um preço médio planejado, porque no momento da abertura da operação ele já está planejado, a gente sabe qual é o ponto ideal que a gente tem que montar essa ordem, qual é a progressão de lote. Não necessariamente a gente precisa fazer uma progressão de lote, a gente pode usar o mesmo lote da operação anterior, o mesmo lote da progressão inicial. Existem várias técnicas para a gente fazer essa progressão de lote. A gente vai estudar isso aqui ao longo do evento, a gente vai ver na prática isso. Então, o preço médio de um grid, ele é diferente do preço médio estigmatizado no mercado. Ele não é um preço médio para salvar uma operação. Ele é um preço médio planejado. Ele já foi pensado, já foi estudado, já foi avaliado. A gente já fez teste de robustez para saber se esse preço médio ele aguenta o risco que o trader suporta. Então, é completamente diferente do preço médio que a gente ouve falar por aí. É isso, pessoal. É super importante entender a diferença de construir um preço médio saudável, planejado para o longo prazo, do que fazer o preço médio que é conhecido no Brasil, que geralmente também é confundido com martingale, né? Que é dobrar ali a tua aposta quando a operação está indo contra você. Então, vamos entender que são duas coisas completamente diferentes. Eu vou seguir aqui para a gente continuar batendo um papo e vamos falar agora sobre como a gente pode utilizar da melhor forma possível o gradiente, beleza? Então, primeira coisa, eu falei lá atrás que o gradiente é bom para operar ativos que tendem a ser consolidados, certo? Que tendem ali a ter um comportamento que fica entre um range de preço. Mas não é só isso. É tanto que eu vou dar uma visão diferente agora para você. Sabia que é possível operar gradiente em mercados de tendência? Pois pronto, vamos tentar entender como é que isso funciona, né? Pensa comigo, se a gente está operando um mercado que tem um viés muito bem definido, como ações, o que é que eu quero que aconteça? O mercado está subindo no longo prazo, isso é um fato, certo? E eu quero sempre estar ali comprando aquelas correções, né? Então, quando o mercado começar a corrigir, eu quero montar ali uma pequena posição, porque eu não sei até onde ele vai corrigir, o que eu sei só é que no longo prazo aquela ação é boa e tende a continuar subindo. Então, quando ele começar a corrigir, eu arranjar uma forma de montar uma posiçãozinha ali para pegar aquela alta que vai voltar, certo? A alta da ação de volta. Então, isso seria operar montando estruturas no mercado de tendência. Então, vê, não é só para mercado consolidado, também funciona dessa forma. Então, bora para um exemplo prático aqui do que seria
uma operação desse tipo. Imagina, a gente está operando Petrobras está a 10, só que a gente sabe que Petrobras é uma boa empresa, a gente tem a ciência disso. Por algum motivo, Petrobras está em tendência de alta, Petrobras começa a corrigir e vamos dizer que você está utilizando aí, sei lá, qualquer trigger para poder observar essa correção, né? Vamos dizer que Petrobras caiu 5% ou 10%, é uma motivação para você começar a ir às compras, né? Para você começar a comprar. Então vamos lá, Petrobras está a 10, corrigiu um pouquinho, opa, hora de ir às compras. Petrobras corrigiu a 8, você vai começar a comprar Petro. Comprou a 8, comprou a 7,90, vamos dizer que seu espaçamento esteja mais curto, certo? Agora, comprou a 8, comprou a 7,90, 7,80, 7,50, 7,40, 7,20, 7. E aí o mercado começou a voltar. E aí você tem que observar o preço médio dessa estrutura, certo? Vamos dizer que de todas as ordens que você emitiu aqui nessa correção, o seu preço médio está a 7,20. Vamos dizer que seja dessa forma, que as suas ordens de baixo tivessem mais pesadas. Beleza, o mercado começou a voltar. Quando começou a voltar, teu preço médio está 7,20. Passou de 7,20, meu amigo, é lucro. Passou de 7,20, você já está ganhando dinheiro. E você está aproveitando a volta de uma tendência, de uma ação que é saudável. Faz sentido você montar a sua estrutura em correções de ações que tendem a subir no longo prazo. Essa é uma forma de operar gradiente de ordens na tendência, beleza? A gente vai ver mais sobre isso ao decorrer das aulas, mas aqui eu já quero que você vá entendendo como funciona a lógica. Então, beleza, tendo falado de tendência, agora vamos para o exemplo mais óbvio, que é operar o mercado consolidado, que eu já falei um pouco no começo, né? Então, vamos só reforçar aqui. Quando o mercado é de range, certo? O mercado tem ali um comportamento que ele varia entre dois níveis de preço muito bem estabelecido, que geralmente é comum de câmbio, como eu dei o exemplo há pouco tempo, a gente pode montar estruturas também de gradiente quando o mercado começar a chegar perto desses limites, certo? Perto do range que ele trabalha. Então, beleza, vamos dizer aí que o mercado esteja trabalhando no range de R$20 e R$10. O que é que eu vou fazer? Toda vez que o mercado começar a se aproximar da zona de R$20, eu começo, sei lá, R$19, vendo um pouquinho, R$20, vendo mais um pouquinho, 21, 22, 23, e vou montando minha posição, esperando que ele volte para a normalidade dele, que é trabalhar dentro do range 10, 20. Mesma coisa se o preço começar a se aproximar da banda de baixo, ali nos R$10, eu começo a comprar um pouquinho antes, vamos dizer que 11 ou até 12. 12, 11, 10, 9, 8, e vou montando minha posição, esperando que o mercado volte para dentro daquele range. Independente do que seja, certo? Seja você operando tendência ou você operando contra tendência, né, que seria esperando que o mercado fique dentro de um range, é importante que você saiba controlar o seu risco. Essa é a coisa mais importante que fica aqui para risco, porque por mais que seja tendencioso da gente dizer, beleza, o mercado vai voltar, no caso de uma operação de você esperar que ele tenha uma reversão à média, o mercado também vai voltar a subir no caso de você ter comprado a correção, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, tenha muito bem os seus limites de perda bem estabelecidos. A gente já tem que dar graças a Deus que esse operacional é um operacional que se beneficia com a volatilidade, né? Que é uma condição no mercado que tende a machucar a maioria das pessoas. Aqui não, aqui a gente está esperando o comportamento normal do mercado, certo? A gente espera que o mercado siga o seu curso natural, fazendo os deslocamentos que forem necessários, ou seja, a gente aproveitando a volatilidade do mercado para montar nossa posição. Mas aí também não vamos correr risco desnecessário, né? Então, apesar da gente aproveitar a volatilidade com maestria nesse tipo de operacional, é necessário que a gente tenha um limite de perda. Do mesmo jeito que também é necessário que a gente não alavanque muito, certo? Essas são as duas coisas que a gente tem que ficar atento quando se trata de risco. A gente não pode alavancar muito, porque esse é um operacional que a gente tem que partir do princípio que é necessário controlar o risco, certo? É o que eu falei lá no começo. Pô, você tem uma exposição financeira que você costuma operar com 1.000 ações, só vamos distribuir essas 1.000 ações de uma forma mais inteligente e não entrar de uma vez só. Então, não alavanque demais. Do mesmo jeito que não é para alavancar demais, também não espere que em 100% dos casos o mercado vai seguir a tua análise. Então, tenha um limite de perda pré-estabelecido para você não quebrar sua conta e machucar o teu patrimônio. Bem, e sobre isso que o Igor acabou de comentar, sobre controlar risco, a gente, de novo, vai ver tudo isso na prática, principalmente na aula 3. A gente vai ver como que a gente consegue controlar risco de maneira objetiva dentro de configurando um setup, configurando uma estratégia dentro de um robô de grid, né? Então, o Igor falou ali que o grid se beneficia da volatilidade, né? Mas podem ter cenários onde a gente quer criar uma estratégia onde ela se beneficia de um range curto de volatilidade.
outras estratégias a gente quer operar justamente quando a volatilidade está grande, justamente para a gente montar uma estrutura e o preço voltar e tirar a gente no alvo, né? Então a gente vai ver como que a gente consegue configurar esses diferentes cenários dentro de um robô. A gente consegue controlar os cenários de volatilidade dentro de uma estratégia automatizada. A gente vai ver como aplicar isso que o Igor acabou de comentar na prática. Bom, como eu falei lá no início, hoje o Igor apresentou uma introdução sobre o assunto, você agora está mais familiarizado com grid trading, e amanhã a gente vai entrar na parte prática, na parte que todo mundo gosta. Nós vamos abrir o gráfico, vamos ver diferentes gráficos e a gente vai entender como que é montar um grid com preço médio inteligente, que a gente falou bastante hoje aqui, e a gente também vai montar um outro tipo de grid, que é o grid de ordens independentes. A gente vai ver exemplos reais e práticos de como a gente pode aplicar tudo que a gente viu hoje aqui na teoria, beleza? Como eu falei lá no início, é importante que você assista a aula de amanhã, porque a gente está entregando um conteúdo de maneira cronológica. Hoje a gente falou da história do grid trade, da introdução, a gente deu um breve contexto de como funciona uma estratégia de grid trade. Amanhã a gente vai ver tudo isso na prática. A gente vai mostrar 2 tipos de estratégias diferentes. E no terceiro dia, a gente vai falar sobre a parte de automação. Então é importante que você participe dia a dia aqui do evento. Amanhã, às 10 horas, a segunda aula também vai estar no ar no mesmo horário. Se você ficou com alguma dúvida sobre algum assunto que a gente comentou aqui hoje, deixe um comentário aqui nessa aula. A gente vai fazer questão de ler tudo que vocês comentaram por aqui. Ou então, mande uma mensagem para a gente lá no Instagram, @devtrader, ou no @igor.trade, que a gente vai ter o prazer de tirar todas as suas dúvidas. E a gente espera que você esteja aqui amanhã novamente, porque a aula de amanhã realmente vai ser bem mais legal. Então é importante que você participe aqui do evento para você ter acesso a esse bônus exclusivo que a gente vai liberar ao final da terceira aula. Beleza? Te esperamos amanhã. Até logo.